Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Você acessa a liturgia nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao blog, YouTube, Instagram e Facebook. Dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade e a possibilidade de salvação de almas. Estamos no tempo da Quaresma. Eu transmito a liturgia neste vídeo referente ao dia 17 de fevereiro de 2024, sábado depois das cinzas. Estamos no ano B, quando se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da missa temos a missa própria com o creio, prefácio da Quaresma, e pode ser memória facultativa dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas. Ok? Então pode ser uma missa em memória dos Servitas. Depois eu vou falar sobre esses santos. Passemos agora então à antífona da entrada. Atendei-nos, Senhor, porque grande é a vossa misericórdia. Olhai para nós, Senhor, por vossa imensa bondade. Salmo 68, versículo 17. Agora vamos à coleta. Rezemos. Coloque suas intenções, reze por todos, por você, por sua família e até pelos inimigos para que se convertam, pelas almas no purgatório para que saiam o mais rápido possível do purgatório e tenham a comunhão com Deus diretamente. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 9b ao 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 86, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 11a. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repitamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma.
Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois o perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Repetamos: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Antes, vamos aclamar com Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos a uma pequena reflexão inicial do livro Palavra e Vida 2013. Quaresma é tempo de fazer uma boa revisão, mas não do nosso corpo, e sim de algo mais importante, de nossa vida. Como andamos no amor aos irmãos? Como estamos nos comportando quanto à generosidade? Somos capazes de controlar a nós mesmos? Cresceram em nós os níveis do egoísmo? Custa-nos muito perdoar? Respondendo com sinceridade a estas e outras perguntas, chegaremos a conhecer o nível de nossa vida cristã. Certamente, em todo o caso, podemos sempre melhorar. A graça de Deus está conosco, porque não veio salvar os justos, mas sim os pecadores. O pecado todos nós temos. Agora, reflexão de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Um publicano chamado Levi é o título do seu texto, baseado em Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Entre as tribos do povo hebreu, os filhos costumavam receber nomes bíblicos, nomes típicos de seu clã. Vale lembrar a reação de todos os familiares quando Isabel de Zacarias disse que a criança recém-nascida iria chamar-se João. Não há ninguém em tua família que se chame por este nome, conforme Lucas capítulo 1, versículo 61. Ora, neste evangelho da vocação do cobrador de impostos, Lucas nos fala de um publicano chamado Levi. Trata-se de um nome próprio da tribo de Levi, aquela tribo dos descendentes de Arão, a única que não tinha recebido terras quando Josué conquistou a Palestina, porque o Senhor Deus de Israel é sua herança. Deuteronômio 18, versículo 2. Estamos diante de um autêntico absurdo. Um levita, por tradição, que deveria cuidar do templo, dos sacrifícios, da música litúrgica, das alfaias, do culto, está ali, na praça pública, atolado em negócios escusos, arrochando seus compatriotas com os tributos impostos pelos dominadores romanos e, eventualmente, deslizando uma parte para o próprio bolso. É o que permite captar a frase de outro publicano, Zaqueu, em Lucas 19.
Se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Alguém ainda duvida de que a salvação é para todos e que ninguém está excluído, por mais baixo que tenha caído? Consideremos o caso de Levi, um tipo ávido de dinheiro que avalia as pessoas pelo seu valor em impostos, sem escrúpulos de explorar seu próprio povo. Obviamente está marginalizado e tem poucos amigos, se é que os tem. Passa Jesus e diz uma frase: segue-me. Imediatamente, sem reservas nem questionamentos, o publicano abandona sua banca e as moedas com a efígie de César para seguir o mestre. Sabem de quem estamos falando? Estamos falando de São Mateus, o autor de um dos evangelhos de Jesus Cristo. Jesus teria lido no olhar do publicano algum sintoma do futuro apóstolo? É assim que funciona a palavra de Deus. Ela produz inesperadas e inexplicáveis reviravoltas na vida de quem a ouve. Realiza separações irredutíveis entre pessoas e famílias. Reúne comunidades naquele grupo social onde todo tipo de agregação parecia impossível. Não podemos apresentar a palavra de Jesus como anestésico. Ela não é analgésico. Perguntem a Saulo, o apóstolo São Paulo, na estrada de Damasco. Perguntem a Maria Madalena. Perguntem a Marie-Alphonse Ratisbonne, um judeu francês convertido ao catolicismo, que pertencia a uma família de banqueiros e se tornou padre jesuíta, missionário e fundador da congregação de Nossa Senhora de Sion. O encontro com Jesus vem revirar tudo pelo avesso e revelar a verdadeira pessoa que Deus sonhou para nós. Se nossa vida continua serena e tranquila, se a palavra de Deus não torna instável o chão debaixo de nossos pés, parece que alguma coisa está errada. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eu te chamo pelo nome, és meu. Isaías 43, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia. 7 santos fundadores dos Servitas. São santos de 17 de fevereiro. 7 leigos florentinos retiram-se para o Monte Cenário em 1233, dedicando-se à vida contemplativa. Fundaram posteriormente a Ordem dos Servos de Maria. Segundo o site do Vaticano, em Florença, no século XIII, os 7 mercantes, membros de uma companhia leiga de fiéis, devotos da bem-aventurada Virgem Maria, a Companhia dos Servos de Santa Maria, ou então laudenses, decidiram retirar-se da cidade para dedicar-se à penitência, à contemplação e ao serviço a Maria. A escolha foi certamente influenciada por 2 grandes ordens mendicantes da época, franciscanos e dominicanos, como também pela experiência dos monges de Camaldoli, Vallombrosa e Cluny, presentes naquelas terras. Eles foram influenciados ainda por grupos penitenciais como os de Santo Agostinho e do Monte Carmelo, e pelos irmãos leigos da penitência. Os 7 santos eram Bonfilho, guia do grupo leigo e prior da futura comunidade; Bonagiunta, futuro prior entre 1256 e 1257, Maneto, artífice das primeiras fundações na França; Amádio, alma do grupo; Sostênio e Uguccione, amigos entre eles; e, enfim, Alessio. Por volta de 1233, eles deixaram suas atividades comerciais e famílias e distribuíram os bens aos pobres. Na época, Florença estava cada vez mais transtornada por guerras fratricidas, ou seja, entre irmãos. No dia 8 de setembro de 1233, os 7 começaram a viver em comunidade em Vila Camarzia, na periferia da cidade. Jacopo de Poggibonsi, capelão e diretor espiritual dos laudenses, impôs-lhes o hábito religioso dos irmãos da penitência, um manto e uma túnica de lã bruta de cor cinzenta.
A jornada da pequena comunidade era feita de oração, trabalho e esmolas pelas ruas da cidade. Sua vida era isolada, austera, solitária, mas muitas pessoas aflitas e angustiadas dirigiam-se a eles para receber o conforto, conselho, sobretudo os mais atônitos pelo fato de aqueles ricos mercantes terem escolhido a vida de pobreza. Isto levou à difusão da sua fama de santidade e muitos pediam para fazer parte de sua família religiosa. O crescente número de pedidos levou Sete a dar início a uma ordem dedicada exclusivamente à Virgem, da qual eram servos, a Ordem dos Servos de Maria. O bispo Dom Ardingo Foraboski deu-lhes, em 1234, um terreno no cume do Monte Cenário, a cerca de 18 quilômetros de Florença. No início, as celas eram simples cabanas, separadas uma da outra. Sobre as ruínas de um antigo castelo, surgiu logo uma igrejinha dedicada a Nossa Senhora. Em 1239, após a visita do legado pontifício, o cardeal Goffredo Castiglione, futuro Papa Celestino IV, prescreveu-lhes a regra de Santo Agostinho. Muitas vezes, após longas caminhadas pedindo esmolas, detinham-se no oratório de Santa Maria de Cafagio, em Florença, do qual, com o tempo, ampliaram o asilo anexo para acolher os que queriam fazer parte de sua comunidade. Em breve, receberam a licença de abrir outros conventos até fora da região de Toscana, devido ao aumento do número de vocações. A ordem, porém, quase foi extinta quando o Concílio de Lyon decretou, em 1247, a supressão das ordens mendicantes. Mas Felipe Benizzi, que entrou para a ordem com 21 anos e foi o futuro prior geral, obteve um novo reconhecimento pontifício. A aprovação definitiva ocorreu em 1304 por obra de Bento XI. Somente Alessio Falconieri, o último sobrevivente dos 7 religiosos, pôde comemorar. Ele morreu em 17 de fevereiro de 1310 com quase 110 anos de idade. Sua sobrinha Giuliana Falconieri, que também se tornou santa, foi fundadora das Mantellati. Em 1888, o Papa Leão XIII a canonizou junto com os 7 religiosos. Seus restos mortais descansam em Monte Cenário, um único sepulcro. Entre os servitas dos últimos anos recorda-se o padre Davi Maria Turoldo, famoso pregador e poeta. Santo do dia 17 de fevereiro, São Bonoso, bispo, do ano 373, sendo bispo de Trier, na Alemanha, empenhou-se junto com Santo Hilário de Poitiers em manter a integridade da fé na Gália. Santo do dia 17 de fevereiro, São Mesróbio, monge, do ano 440, evangelizador dos armênios e discípulo de São Narcés, criou um alfabeto para ensinar ao povo a Sagrada Escritura, traduziu o Antigo Testamento e compôs hinos e cânticos em língua armênia. Santo do dia 17 de fevereiro, São Flaviano, bispo, faleceu em 449, foi eleito para a sede patriarcal de Constantinopla. Encerrou a controvérsia provocada pelo nestorianismo e alguns anos depois condenou a heresia monofisista. Santo do dia 17 de fevereiro, Santo Evermodo, bispo, faleceu em 1178. Religioso premonstratense, discípulo de São Norberto, foi enviado à Alemanha como missionário. Eleito bispo de Ratzenburg, dedicou-se à evangelização dos vênedos, estabelecidos nas margens do Vístula. Santo do dia 17 de fevereiro, Beato Lucas Beludi, sacerdote, faleceu em 1286. Oriundo de nobre família e homem de grande cultura, fez-se religioso franciscano aos 25 anos. Foi companheiro e discípulo fiel de Santo Antônio de Pádua. Santo do dia 17 de fevereiro, São Pedro Yu Chong Niu, mártir, faleceu em 1866, pai de família
que enquanto lia de noite o evangelho aos fiéis na casa de um catequista, foi preso e açoitado até a morte em Pyongyang, na Coreia. Olha, um mártir da Ásia, da Coreia. Santo do dia 17 de fevereiro, Beato Antônio Leszkiewicz, presbítero e mártir, faleceu em 1943. Foi um religioso da congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. Antônio Leszkiewicz foi morto em Rzeszów, na Polônia, por causa de sua fé em Cristo. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde tira nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere quando suplicamos algo. Então, aceite o que Deus responder, porque é o melhor para nós, afinal de contas, Ele é o nosso divino Pai eterno, nosso Pai celestial, nosso Abba, papaizinho do céu. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Os católicos dizem Maranatá, com a tônica na última sílaba. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará. É o Deus humanado. Jesus é o Deus Todo-Poderoso humanado para nos salvar como Cordeiro Santo na cruz, morrendo por nós nesse amor infinito. Amor que não podemos definir o tamanho de tão grande. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.